Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Deus abençoe a todos um ótimo dia de quarta-feira hoje, amados. Hoje é dia 11 de junho de 2025. Amados, aqui no Brasil está um friozinho, né? Abençoado por Deus. Você que já acordou, né? Eu não sei que é horário, não onde você mora, o país que você mora, né? Aqui são exatamente o horário que eu estou, aleluia, orando e também trazendo uma palavra. Aqui são exatamente 6 horas da noite. E mais essa rica oportunidade de estar orando por todos vocês do canal do YouTube. Sejam inscritos do canal, deixe o seu like, aperte o sininho, que todos vocês vão receber a notificação no celular. Quando a pastora entrar, vou deixar uma palavra. Eu compartilho também bastante louvores de adoração ao Senhor, que é muito bom de poder acordar e também agradecer ao Senhor, escutar um louvor abençoado. E a pastora está aqui no propósito, né? Propósito da oração à campanha Quarto de Guerra. Porque é muito importante nós orar, amados. A oração é a chave da vitória. Nós temos que ter comunhão, intimidade com Deus. E quando você ora, você está tendo intimidade com o nosso Pai. E nesse momento nós estamos no propósito aqui, né? A palavra de Deus, né? O tema da mensagem, né? Eu vou deixar o versículo aqui, porque é o tema da campanha, que eu abro a campanha já deixando esse versículo. E também tem mais palavras para mim estar também deixando os versículos da palavra de Deus para meditação, aleluia, desse dia. A palavra está de Deus, né? Glória a Deus, nós vamos estar, aleluia, deixando a palavra do tema da campanha, amados, né? Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. A oração é um momento, amados, de intimidade com Deus. Então, quando você entra no teu quarto e fecha a porta, você vai estar falando com Deus em oração. E o Pai vai ouvir a oração, né? Ele vai te ouvir. E num tempo determinado, ele vai responder a oração do teu povo. Então, quando você entra e fecha a porta, você vai falar com Deus, com o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O nosso Deus que nunca perdeu uma batalha. Aquele que vê a tua oração e vai te entregar as bênçãos, a vitória e vai te recompensar. Aleluia. Então, quando você entra na presença de Deus, você está tendo intimidade com Deus. Abre o teu coração na presença dele e o Pai vai ouvir o teu clamor. E nesse momento, ó Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Pai, eu entro, aleluia, agradecendo ao Senhor
por mais esse privilégio, ó Pai, de poder entrar no meu quarto e dobrar o meu joelho e falar contigo. Diante de Ti eu apresento o canal, esse canal abençoado por Deus, e todos que entrar aqui, Senhor, vai ouvir, aleluia, a Tua palavra, aleluia, e vai ser tocado por Ti, ó Deus. Pai, eu apresento todos do país, aleluia, país todo apresento de Ti, ó Deus. Eu peço para o Senhor visitar o Teu povo em todos os países, nações, raça, língua, homens e mulheres, e crianças, Pai, e jovens, e os mais velhos. Pai, fala. Pai, eu vou estar também meditando uma palavra. Eu creio que o Senhor vai falar ao coração dos Teus filhos, ó Pai. Aqui tem vidas que precisam de um milagre urgente. Aqui tem vidas, ó Pai, aleluia, glória a Deus, que precisam de uma resposta, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, trabalha, Senhor. Senhor, Tu és o meu refúgio, ó Pai, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em quem eu confio, ó Pai. Pai, hoje eu venho diante de Ti, ó Pai, entregar a minha vida a todos aqui desse canal de YouTube, Pai. Todos ouvintes, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família em Tuas mãos, ó Pai. E eu sei que a verdadeira batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra a força espirituais que tenta destruir tudo o que é bom e justo. Rejeito toda mentira do inimigo. Eu escolho a verdade da Tua palavra, ó Deus. Eu Te louvo porque Tu és poderoso para transformar os corações, restaurar, Pai, o casamento e renovar as forças, Pai. Eu peço, ó Deus, que nos ensina a orar com ousadia, com fé e com perseverança. Eu declaro, abra sua boca e declara que a minha casa pertence ao Senhor. O meu casamento pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pois eu sou filha amado do meu Pai. E eu creio em nome de Jesus, nós somos filhos amados. Nós somos filhos. E todos aqueles que servem e adoram ao Senhor são chamados de filhos. Aleluia. Eu oro por todos, Pai. E apresento ao Pai, declara em oração, declara assim como Josué declarou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara hoje que a tua família, a tua casa, os teus filhos, o teu casamento, nenhum mal vai atingir. Aleluia, porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Passamos por circunstância, momentos de aflição, sim. Momentos de luta, batalha, porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, sim. Tem bom ânimo, eu venci. O nosso Pai venceu.
E nós somos filhos escolhidos, amados do Senhor. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E nesta noite, declara com fé, amados. Aleluia. Creia no poder da oração quando você entra, aleluia, em oração. O general Jesus Cristo está na frente, guerreando por você. Você está guardado. Aleluia. Glória a Deus. Então confia, mas busca a presença de Deus em oração. Há resposta pelas tuas orações no tempo certo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor entrega a tua bênção, a tua vitória. Continua orando, continua buscando a face do Senhor. Não desista de orar. Pai, levanta aqueles que amam, buscam e confiam no Senhor. Pai, levanta uma geração que não tem vergonha do Evangelho. Levanta um exército, aleluia, que busca a tua presença. Aleluia, que tem intimidade. Levanta um exército aqui, Pai, para buscar, aleluia, o nosso Pai. Pai, eu apresento a causa dos teus filhos nesse dia, Pai. Se é uma porta de trabalho, ó Deus, o Senhor tem poder de abrir a porta, porque o Senhor está com a chave. O Senhor é fiel para abrir uma porta de provisão, de bênção na vida do teu povo, ó Deus. O Senhor é Deus, Pai, que decreta a vitória para o teu povo. Seu filho está buscando por um milagre urgente, por uma cura. Aleluia. Uma restauração no casamento. Na área financeira, Pai. Na área espiritual, na área conjugal, na área da família. Adentra, Deus. E trabalha, Deus, na vida do teu povo. Aqueles que dão um lugar para Ti. Que abre o coração para Ti nesse momento. Se é uma cura, se é uma enfermidade. O Senhor é fiel para entrar e te curar. Se é um câncer, se é uma enfermidade no sangue. Na onde tiver uma enfermidade, o Senhor é fiel. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que seja feito a Tua vontade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel e justo. E nesse dia, eu queria deixar uma palavra para a meditação desse dia, amados. Abre sua Bíblia Sagrada. Aleluia. Em Marcos, no capítulo 4. Em Marcos, no capítulo 10. Capítulo 10, amados. E no versículo 46. Vamos para a palavra, para a meditação da palavra. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava o quê? Sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez: Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem
E chamaram o cego, dizendo: lhe tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha aqui, olha o poder de um clamor. A oração, o clamor. Quando você ora com fé, a oração é atendida do justo. E a palavra vai dizer que o cego Bartimeu, ele era um homem que não enxergava. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele ouviu que Jesus, com os discípulos e a multidão também acompanhava Jesus. E o cego Bartimeu estava o quê? Mendigando, que era um homem cego, ele não enxergava e também era mendigo. E a palavra vai dizer que ele clamava. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o que ele começou a fazer? Clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos faziam o quê? Repreendiam para que ele se calasse. Mas a palavra vai dizer que ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui a persistência do cego Bartimeu em clamar Jesus. É um exemplo de fé e determinação. E apesar de ser repreendido por muitos, Bartimeu não desistiu. Ele continuou a clamar por Jesus, reconhecendo a sua autoridade e poder. Que o único que podia mudar a vida desse cego chamava o quê? Jesus de Nazaré. E ele clamou. E quando você clama em oração, quando você clama, quando você ora, e não desista, mas persistência, nós temos que ter persistência, assim como o cego Bartimeu teve. Ele não desistiu, ter determinação, mesmo que as pessoas, aleluia, repreendiam ele, mas ele clamou. Ele clamou. E quando você ora, não desista. Continua clamando pelo teu milagre. Não desista de orar. Levanta um clamor em oração, porque a tua oração vai ser atendida. E a palavra de Deus para esse dia: não desista de orar. Jesus, falando, disse: o que queres que te faça? Jesus disse para o cego: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E assim foi feito. A fé, porque Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele pôde o quê? Ele pôde ver, ele pôde enxergar, amados. Ele viu Jesus, ele viu o Mestre. Porque Deus, aleluia, viu a fé. Jesus disse para ele: a sua fé te salvou. Que nós temos que ter fé, amados. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Com fé você tem agradado a Deus. Então não desista de orar. Continue nos propósitos de oração, de clamor. Se você está com uma enfermidade, clama a Jesus. Clama a Ele, porque Ele tem poder de mudar a centena. Ele tem poder de mudar a sua vida, a sua história. Creia no poder da oração. Creia no poder do milagre.
Aleluia, o Senhor decreta hoje a cura. Aleluia. Creia no poder da oração, amados, assim como o cego Bartimeu clamou. Clama em alta voz. O que queres que te faça? O cego Bartimeu era um homem que era desprezado pela sociedade. Porque era o quê? Mendigo. Ninguém dava nada para aquele cego. Mas Jesus ouviu a oração. Jesus ouviu o clamor e atendeu. Aleluia. Declaro hoje para a sua vida. Aleluia. Eu declaro nesse dia, nessa hora. Assim como Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou nesse dia. Creia no poder da palavra. A palavra do dia hoje. Não desista. Creia no poder da oração. Nós temos que ter determinação. Nós temos que ter fé. Aleluia. Aleluia, porque eu creio. Grandes milagres nesse dia. Mas clama a Jesus em sua necessidade. Confia em sua misericórdia, amados. Seja persistente em sua oração e não desista de orar, porque é a resposta do céu. Aleluia. Creia no poder. Pai, Deus vai mudar a sentença de vidas aqui. O Senhor bateu o martelo, Pai. O Senhor vai entregar as bênçãos para os teus filhos, ó Pai. Há muitos anos tem pedido, clamando, orando, buscando a tua presença. Mas eu creio. O Senhor é o nosso advogado e também é o nosso juiz. Só uma ordem do céu que Ele dá. Você recebe a sua bênção, amados. Se é um caso da justiça, se é uma aposentadoria, se é no casamento, se é na restauração da saúde, o Senhor está entrando nesse dia. Porque o Senhor visita o teu povo com cura e libertação. Eu oro nesse dia, agradecendo ao Senhor e apresentando a sua vida em oração. Amém? Deus abençoe a todos os ouvintes da palavra do dia. Aleluia. Que Deus possa falar ao teu coração tremendamente nesse dia. E creia, não desista de orar, mas continua buscando ao nosso Deus em oração. Amém? E a oração, amados, é a chave da vitória. Assim como eu creio que, eu não sei se você assistiu, mas quando passa aquele filme onde aquela mulher ela está com o casamento em ruína e ela conhece uma mulher de oração, e essa mulher de oração vai passar o quê? Uma palavra para ela. E essa palavra para ela se posicionar e orar e buscar pelo casamento dela. E ela ouviu a voz e começou a orar pelo casamento. Houve o que? Houve restauração, amados. E esse filme
do quarto de guerra, é um exemplo que nós temos que ter determinação e orar também, amados, tá? E nós temos que entrar no quarto e dobrar o nosso joelho perante a Deus, não perante os homens, mas perante a Deus, e orar e apresentar o teu casamento, apresentar os teus filhos, apresentar a tua família em oração, e você vai ter resposta do céu, de Deus para a tua vida. E nesse dia, nessa hora, o que queres que te faça, assim vai ser feito, a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe.